tanto tempo que eu não faço um vídeo assim que sinceramente eu nem sei por onde começar. Mas é o especial de 20 mil inscritos, então eu tenho que estar bem trajado. Então, só um momento. Agora sim a gente pode começar o especial de 1000 inscritos. Bora para as perguntas. Hoje em dia, se você assiste anime, você é um incel. Bom, houveram ao todo, na postagem que eu fiz há mais ou menos um mês atrás, 43 comentários. Sendo que a maioria dos comentários desse vídeo são de staffs do meu servidor, então... Banido. Bom, de qualquer modo, bora para as perguntas. Começando aqui com a pergunta do Bolacha Recheada 7989. Será que esse cara é um staff do meu servidor? Eu não sei, hein? Qual foi o seu maior princípio, principalmente a inspiração, e como você começou a gostar de fazer eles? De começar a versão memes. E feliz aniversário. Ah tá, quando eu lancei essa postagem, eu acho que tava próximo aniversário, né? Quase 2 meses atrás. Mas respondendo essa Bolacha, a sua pergunta, basicamente, cara, comecei, acho que todo mundo na comunidade, né, que começou em 2020, 2021, começamos pelo Sumeno. Obviamente, ele foi uma inspiração aí pra todo mundo no quesito do versão memes, por ter criado essa comunidade. Então eu acho que foi ele, realmente, cara, porque eu vi aquilo lá, eu gostei do conteúdo e comecei a fazer. E é isso, cara, não tem muito mistério o que se fazer, o Sumeno aí é admiração total ao que ele representa pra comunidade, a tudo que ele fez. Para essa pergunta. A próxima pergunta é de um cara que vocês vão ver o nome dele muitas vezes ao longo desse vídeo aqui. O nome dele é Pessoa Aleatória. Quem tá no meu servidor sabe que não é uma pessoa aleatória, mas enfim, isso a gente deixa baixo. Mas ele perguntou basicamente, já pensaram em criar um servidor de Mine? Cara, sinceramente não. Próxima pergunta. Rapaz, tava ouvindo essa semana que faltava pouco pra tu alcançar o ser humano. Rivalidade agora tá em dia, rumo a 30k, nego. Tu segue o Dr. Fry em todas as redes sociais? Ele citou aí a rivalidade do ser humano, que falta pouco pra alcançar o ser humano. Inclusive, ser humano, eu sei que você tá vendo esse vídeo. Sabe o que eu tenho pra te falar? 21k de inscritos e eu te passei. Tô zoando, gente. O ser humano é amigaço meu aí, tá ligado? Então... a gente zoa um do outro separado de rivalidade, mas é uma rivalidade que assim, simplesmente ela não existe, é só simbólica mesmo, a gente se ajuda sempre, tá ligado? Que pode, ele é um amigaço meu. Mal sabe ele, passa um otário, perdeu. Quantos membros você acha que o Memezits vai ter no final do ano? Bom, eu lembro que teve um especial de algum desses respondendo perguntas a partir dos inscritos, que eu esbocei quanto eu esperava de ter inscritos no final do ano. Eu acho uma coisa muito similar ao que aconteceu. E na minha opinião, a pergunta é que quantos membros do Memezits, que é o meu servidor, link na descrição. Se você quiser entrar, tá muito mais que bem-vindo. Cara, tá atualmente com 775 membros. Eu não sei em que rumo vai tomar a comunidade, porque a gente sempre sabe que em drop dos 7 minutos, um drop que, pessoalmente, eu não sei se já é mais uma lenda urbana, um conto de fadas contado pelos povos antigos, porque tá demorando pra caralho. Mas, a questão é, esboçar assim de relance é muito abstrato. Mas eu chutaria pelo menos 1k de membros. 1k de membros eu acho aceitável. Próxima pergunta. Ó, um canal pequeno, se você acha que pode ter no futuro e se tornar um dos maiores na comunidade de versão memes? Cara, se a pergunta é em relação a quem eu acho que tem maior potencial, cara, o maior potencial de um novato da comunidade hoje em dia, eu diria 2. O primeiro, com certeza, é o Gato Samurai. Na minha opinião, de todos os 3 anos de comunidade de versão memes, ele é o maior prodígio que já existiu, porque ele pega a visão que é um cara que começou há pouco tempo e já tá num nível dos patamares dos grandes, de manjar tipografia, shake, ambientação. Ele tem tudo que um youtuber de versão memes, que hoje faz um conteúdo bom, ele tem. E olha que é um canal pequeno, ele é um staff do meu servidor também, olha quem diria, não é mesmo? E o outro que eu iria citar seria o Shount também, porque ele é um editor mobile aí, que começou também há pouco tempo e evoluiu muito na tipografia, cara. Inclusive, ambos, Gato Samurai e Shount, estavam na minha collab do rap da Katsuki e realmente, cara, mandaram muito bem na parte deles. Pergunta aí do meu thumb maker, né? Faz ótimas thumbs aí, Goiás. Obrigado por me ajudar nesse processo aí. Se tu deixar de ser youtuber algum dia, o que pensa em fazer da vida? Bom, cara, aí eu entro pra estatística dos milhões de desempregados existentes no Brasil. Brincadeira, nem tanto. Minha válvula de escape, digamos assim, que eu não diria que é um plano B, porque eu também faço esse paralelo que é programação. Eu faço um curso técnico atualmente de informática e eu pretendo dar segmento nessa área em paralelo com o YouTube futuramente, já que não são duas coisas muito distantes uma da outra. Então dá pra levar em paralelo e é uma coisa ali que, tipo assim, na pior das hipóteses, digamos assim, que poderia sim ser uma segunda vida ali pra mim, mas eu acho que uma coisa não anularia a outra e eu conseguiria dar segmento nas duas partes. Qual é o seu protagonista de anime favorito?
Cara, eu diria assim, facilmente que tem animes que eu curto muito, que é One Piece, Dragon Ball, cara, que são assim, animes que eu vejo há muito tempo. Mas o meu protagonista favorito de animes em geral é o Edward Elric de Fullmetal Alchemist. Eu acho que é um anime muito subestimado, que tem muito potencial em tão pouco episódio e consegue ser muito linear, cara, não tem enrolação. É um anime de 75 episódios, se eu não me engano, é bem curto e tem um segmento muito bom, cara. Eu gosto de Fullmetal Alchemist, eu acho que não chega no meu top 3 de animes que eu assisti, mas com certeza é um anime muito bom e o Edward Elric consegue exercer esse papel de protagonista muito bem. A próxima pergunta é de um nome bem comum aí na comunidade, né, que é Luiz Palmeiras. Essa referência é pra pouco. Se você não tava em 2021, 2020, você provavelmente não entendeu. Ou se você não tá no meu servidor do Discord. Tio Android ainda é o top 1? Em questão de inscritos, não. Próxima pergunta. Ser Humano, meu querido coleguinha Ser Humano, me perguntou aqui: qual o seu top 3 personagens favoritos de One Piece? Cara, esse top 3 meu, eu já tive várias conversas com ele sobre One Piece. E uma das principais coisas que todo mundo que discute One Piece comigo é que eu tenho um top 3 totalmente fora do comum de One Piece. E cara, você pode dar o palpite, você pode pausar esse vídeo agora e tentar adivinhar qual é o meu top 3 de One Piece. Provavelmente você vai falhar. Mas basicamente, o meu top 3 de One Piece é, em primeiro lugar, Mihawk. Sim, não é uma coisa tão fora de série assim, cara, porque não é um personagem tão ruim. O meu segundo colocado é Basil Hawkins, que é o cara da fruta da palha. E o meu terceiro colocado é o Bug. Não me tente me entender, tá ligado? Eu simplesmente gosto deles, cara. Eles são muito carismáticos pra mim e no meu conceito estão muito altos. Mas tipo, faço uma menção honrosa também pro Brook, que é o meu Mugiwara favorito. Acho que ele estaria ali no top 5, no top 4 de repente. Mas é isso, cara. E não questione meus métodos, eu gosto dos caras, tá ligado? Eu discordo. E quanto tu ganha por mês no YouTube? Tá. Falar de valores no YouTube é uma parada que muito YouTube gosta de se ausentar muito bem. Mas digamos assim que no momento do meu canal, não é todo mês que eu consigo tirar, porque quem me dera ter uma frequência tão boa quando eu gostaria, porque tem vários fatores, né? O ensino médio, o curso técnico que eu faço, que acaba trabalhando muito na minha frequência. Então, digamos que nem todo mês eu consigo fechar os $100, que são o mínimo para você retirar da monetização. Mas sempre vinculo nessas partes, fica próximo de $100, não é um valor tão absurdo, eu não sou milionário ainda. Até porque se você quer ter alguma dúvida em relação a isso, veja minha cadeira gamer. É, cadeira gamer. Próxima pergunta. A próxima pergunta é de quem diria, né? Vocês viram aí. É do pessoa aleatória e já namorou quantas? É a pergunta dele. Cara, é uma conta assim tão difícil de eu esboçar que, sinceramente, pra ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou fazer uma analogia que é a quantidade de mulheres que eu já namorei é a mesma quantidade de mundiais do Palmeiras. Próxima pergunta. A próxima pergunta é de um cara que, glória, não é ADM do meu server, a não ser que seja uma conta fake, mas eu não sei se é o caso. É o top 1 do versão memes, e se necessário vale você. Vamos lá. Eu odeio narcisismo, cara. Então assim, me incluir em qualquer coisa que envolva tier list pra mim é uma coisa muito difícil de se esboçar. Mas, em questão de inscritos, ainda eu sumeno, embora hoje em dia ele não esteja produzindo isso com tanta frequência. Mas se formos colocar um top 1, eu acho que dividiria, no caso, né, entre duas pessoas, que sou eu e o Ser Humano, e tô analisando isso meramente por frequência e qualidade de edição, que a gente é bem equiparado, a gente consegue manter uma paridade ali. Então eu acho que seria um top 1 que não é unificado, mas ele é dividido entre duas pessoas. A próxima não é pergunta, então vai ser só uma menção honrosa. Kyoyo, não engajo canais de Big Smoke branco. Se você não entendeu essa referência, veja esse vídeo. Tá bom. A próxima pergunta é a do Alan Lee. E é uma pergunta que eu vou demorar tempo pra responder, eu acho. Porque não é algo tão simples eu simplesmente dar uma resposta e falar. Vocês vão ver. O que você acha dos fãs do Tio Android que aparece aí pra falar de mal de vocês do Memesites? Cara, a questão é que eu sempre lidei muito bem com haters, cara. Eu não tive tantos. Até porque geralmente os meus haters são o Pedrinho Minecraft 77 que vai vir falar: "Ah, esse seu vídeo ficou um lixo". Então não tem muito critério do que é um hater na comunidade, no meu caso. Mas, digamos que o que aconteceu entre o Android e alguns youtubers da comunidade no final do ano passado, no início desse ano, foi um caso que não está totalmente correlacionado culpa do Android. Mas
fato dele nunca ter citado no assunto publicamente dificulta um pouco a gente entender muito bem como foi a situação, tendo a perspectiva só de fora. Entende? Então não é algo tão simples de dialogar, porque a maioria do que aconteceu entre mim e o Android foi em Discord, não foi popularmente no YouTube, ninguém fez um vídeo sobre, sabe? Inclusive, no futuro, sabe, se ele mesmo, eu deixo o convite aqui em carta aberta no vídeo, se ele quiser esclarecer isso em vídeo, em live, qualquer método público assim, eu sou totalmente a favor, sabe, pra não deixar mais ressalvas entre eu e ele, mas possivelmente eu acho que tem outras perguntas aqui que vão relacionar esse assunto, então eu complemento em breve. A pergunta do Gacha Life 235527 é: bora tomar uma? Foi mal, cara, eu não bebo, mas se você quiser uma água aí é nóis. Já pensou em vir pro Senai igual eu? Mano, bora, tu vai gostar. Cara, eu não sei como responder. O cara, ele fez um convite pra eu entrar no Senai numa pergunta de vídeo do YouTube. É tipo um recrutamento pra seita, o Senai, sabe? Tipo, é tipo a maçonaria, você não pode entrar por vontade própria, tem que ser por indicação. Eu não sei muito bem como funciona, mas tô de boa, Jonathan, tô safe agora. Um genjutsu desse nível não funciona em mim. Próxima pergunta. Por que você criou o Memesites? Bom, Pepino, basicamente eu não criei o Memesites, tá ligado? O Memesites é uma criação minha. Quem criou foi o Goiabo, meu thumb maker, sabe? E tipo, a gente, quem tá ligado na história do Memesites, que tem o canal lá na minha descrição, sabe? Do meu canal, que é o canal que a gente une, faz os vídeos do servidor. A gente especificou no primeiro vídeo que teve a primeira iniciativa do Memesites, que foi de criar uma união ali, uma aliança entre youtubers de versão memes no período de 2021, mas não deu muito certo porque não tinha maturidade da galera em chefiar um projeto, e a galera que entrou também não tinha muito comprometimento, que acabou atrasando o projeto do Memesites e estagnando com a ajuda dos memes, que foi uma coisa que quem tá no Discord sabe, né, que foi o antigo servidor da comunidade, que passou por vários percalços e acabou falindo, né, mas isso é uma questão para outro momento, não é relevante agora, mas não fui eu que criei o Memesites, foi o Goiaba, e inclusive o Memesites atual, que é o que a gente conhece, que tem um servidor, é o que eu divulgo em todo vídeo meu, ele passa por um processo de recriação no início de 2022, e a gente acabou abraçando a ideia com muito mais autoridade e com um foco muito maior, que era realmente o de unir a comunidade como um todo. Infelizmente isso tá dando certo, mas ótima pergunta aí de novo, Pepino, obrigado por interagir nesse quesito. Próxima pergunta. Enfim, basicamente eu vou aproveitar esse finalzinho de vídeo para dar uma complementada naquela pergunta do Alan sobre o que rolou entre mim e o Android. E basicamente, cara, como eu disse lá na primeira pergunta, na breve explicação, é algo muito mais complexo do que deveria e simplesmente acabou acarretando inicialmente num hate por parte dos inscritos dele, por parte de mim, forçando uma rivalidade que nunca existiu entre mim e ele, sabe? Se você for no meu servidor do Discord, vai ver que eu falei muito do Android. Já falei muito dele, já tive vários questionamentos contra o método dele de hypar, a própria edição dele, e assim, a minha maior ressalva quanto ao Android não é nada pessoal, mas é o modelo que ele leva adiante o canal dele. Porque, assim, cara, basicamente ele tem um modelo de não querer progredir tanto quanto deveria, porque ele representou na comunidade quando ele estava no posto de maior, quando estava lá com quase 50k, que era o de representar a comunidade como um todo. Porque, pense bem, você tendo 50k de inscritos e sendo o cara mais ativo da comunidade, obviamente você é o que vai ter mais relevância. Qualquer vídeo que você postar é como se fosse uma vitrine muito maior que todos os outros. Então, acarretando assim vários reacts, várias impressões de pessoas de fora que conheceram a comunidade por causa do Android, e quando o top 1 da comunidade não tem um interesse em progredir, a gente entra numa ressalva que basicamente quem tá de fora e vê o conteúdo só por um cara, ele vai pensar assim, pô, o conteúdo de versão memes no geral é resumido a isso. Ele não tem mais nada, é realmente edição e sincronização, enquanto tinha no período que o Android estava ativo, e até hoje, porque ele não tá postando tanto, eu não sei se ele vai retornar ou não, mas basicamente tinha pessoas que editavam melhor na comunidade, que estavam tentando crescer e não tinham o devido destaque. Então, acabou gerando um prejudicamento geral, que não foi bem culpa dele, mas ele tendo a responsabilidade indireta de chefiar uma comunidade, por assim dizer, sendo maior, acarretando em si uns problemas que posteriormente geraram, que foi o hate que aconteceu. Porque acabaram que chegou num ponto em que o Android perdeu o canal, mas ele se recuperou bem rápido, inclusive eu ajudei ele, auxiliei com divulgação quando ele estava se reerguendo. E o que ocorreu basicamente é que os inscritos dele, que estavam vendo que eu estava passando ele em número de inscritos, conseguindo os views em talvez mesmas músicas que ele, começaram a me acusar de cópia. Ou seja, falaram que eu estava querendo meio que derrubar o pedestal dele, tentar alguma coisa assim do tipo, sendo que
Nunca tive esse interesse. Claro, a gente sempre pensa em melhorar, sempre pensa em ser maior, entretanto não algo diretamente relacionado ao Android, saca? Então foi uma coisa muito complicada de se lidar no ano passado e acabou acarretando em umas brigas internas do Memesites que acarretaram em um Android. A gente tentou conversar com ele, né, por causa de um BO que teve no vídeo do Máscara, que foi uma versão memes que ele postou e tinha a intro do Memesites. E no primeiro vídeo do Memesites a gente deixou bem claro que existia determinada intro lá, que só os criadores poderiam usar, então ele meio que recortou de uma parte do vídeo e colocou no dele. Não é um problema astronômico, não pensem nisso, porque na época eu acho que fizeram muita tempestade em um copo d'água, até eu acho que reagi mal, porque eu não esperava realmente, mas aquela intro, inicialmente ela tinha a face do Android naquela intro, ou seja, havia a presença dele na intro, então eu não sei se foi o que ele pensou, de pô, eu tô nessa intro do Memesites, então eu posso usar ela. E isso foi um deslize nosso, porque quando a gente recriou o Memesites, a intenção era chamar o Android pro projeto, só que, como eu disse antes, ele nunca foi um cara ligado à comunidade, ele nunca interagiu muito bem com a galera, ele não coexistiu, entende? Com a maior parte dos criadores de conteúdo ativo, o que dificultava muito a comunicação com ele e a gente acabou descartando, mas a gente acabou mantendo a intro, que talvez tenha gerado na mente dele, pô, se eu tô ali eu vou usar então. E dentro desse vídeo do Máscara, foi um vídeo que eu fui publicamente nos comentários, na parte do Android e tal, etc. E, cara, basicamente eu perguntei pra ele, né, porque ele tinha colocado a intro e tal. E os inscritos dele reagiram mal e acabou desencadeando um hate pro meu canal. E acabou gerando uma discussão interna entre um determinado CAG nosso da Memesites, alguém que não vale dar muitos detalhes porque já foi resolvido, já não é algo que é presente hoje em dia. Mas houve uns problemas que gerou até numa demissão de um dos líderes do Memesites, que acabou acarretando num problema que foi completamente culpa nossa e não do Android, porque acabamos reagindo mal, acabamos interagindo de forma que poderia dar interpretações extras sobre algo que não tinha o que interpretar. Então basicamente foi isso que aconteceu. Mas posteriormente a gente tentou uma reabilitação, uma conversa depois de tudo que aconteceu com o Android, chamando ele pro drop Última Risada, que foi o drop recente que a gente fez com os vilões e tal. Foi um drop muito bom, adorei a participação da galera aí que engajou no projeto, cara. É sinceramente incrível ter esse projeto de um drop que a gente sempre pensava em fazer na comunidade, mas nunca tinha conseguido. Foi algo assim muito grande de se conquistar. A gente chamou o Android pela relevância que ele tinha, e ao participar de um drop do Memesites, a gente estaria mais ou menos selando a amizade, todos os problemas que tinham acontecido antes. A gente estaria concretizando tudo que foi isso e pondo um ponto final na história. E a gente basicamente chamou ele pro drop, ele aceitou. Ele iria fazer o Overhaul, né, que é o vilão lá do Midori, no Rap do Enigma. E ele entrou lá, a gente chamou ele no Discord e tal. E ele aceitou, a gente adicionou ele no servidor do projeto, etc e tal. E a gente colocou um prazo de 3 meses, porque a gente sabe que produzir um vídeo versão memes toma tempo e cada um tem sua rotina e vida. A gente não queria forçar alguém a fazer algo meramente por participação. Então a gente colocou um prazo de 3 meses para entregar o vídeo. Tanto é que o drop foi postado, eu acho que em maio ou início de junho, e a gente começou a organizar em março, sabe? Então foi uma parada assim muito antiga que a gente já estava projetando e o Android iria fazer. Entretanto, de parte das 2 semanas finais do projeto, onde a gente estava querendo acertar as coisas que iriam acontecer, o Android ele sumiu. Ele não deu satisfações, a gente procurou ele por vários pontos. A gente tentou comunicar no Instagram, tentou comunicar no canal diretamente, no Discord, mas tudo isso foi falho, ele não respondeu, o que gerou um atraso, porque a gente estava planejando postar todo mundo, né, nos horários. A gente separou entre 7 e 9 horas da manhã, né, eu acho que foram os horários de postagem de cada um, e ele iria chefiar uma das postagens. Querendo ou não, ele é um cara muito influente, e ainda mais usar isso como ressarcimento por tudo que aconteceu, né, da gente conseguir selar essa amizade. Ele iria concluir, basicamente, ele aceitou a ideia. A gente não, tipo, meio que, vamos fazer isso pra isso. Não, a gente chamou ele, opa, você quer? Então ele aceitou. Mas chegou lá na hora, ele acabou não postando o vídeo e não deu satisfação nenhuma sobre por que ele se ausentou, e desde então a gente não conversa com ele. Não por a gente ter dado algum gelo nele ou simplesmente ignorado, mas porque ele realmente não quer se pronunciar. E totalmente compreensível, cada um tem sua vida, cada um tem seus objetivos, mas na minha opinião, a partir do momento que você toma responsabilidade de algo, que você não foi forçado, você foi convidado, eu acho que assim, é dever moral da pessoa acarretar, ou ao menos dar uma satisfação. Se ele concluísse lá no final e diga assim, olha, soviético, não pude fazer o vídeo por motivo X, por motivo N, você estaria de boa, cara. Imprevistos acontecem a todo momento, inclusive eu já tive vários projetos que acabaram sendo atrapalhados por outras coisas da minha vida, e eu entendo completamente, cara. A gente que tá nesse ramo há mais de 2, 3 anos, a gente sabe totalmente o que acontece dentro nos bastidores, mas ele não deu satisfação nenhuma, o que acabou prejudicando muito.
E agora ele tá numa onda de, tipo, a cada 3 meses ele fala que vai voltar na comunidade, mas ele não volta. E isso é o pior do Android, ele não interage com a galera, ou seja, a gente não sabe o que tá passando, a gente não sabe o que ele tá pensando, e isso me forçou, tá ligado, a dar uma satisfação aqui publicamente pra dar um ponto final nesse assunto, não como eu gostaria, entende? Não como eu gostaria que desse um ponto final. Porque eu queria que fosse um vídeo conjunto, com ele explicando a versão dele, com eu explicando a minha versão. E sabe, eu acho que uma coisa unilateral, em algo que tipo começou por futilidade, a menor maneira de concluir seria no diálogo. Infelizmente a parte de lá não quis. Então seguimos em frente, não podemos fazer nada. Eu não quero que você, inscrito meu, faça de maneira alguma hate com o Android. Não tenha nenhum BO com ele por causa disso, tá? O que aconteceu entre ele e tudo que envolve a Mesite foi coisas internas. E eu acho que não é justo a uma pessoa que gosta do meu conteúdo ir lá por causa disso do que eu falei aqui, ir lá fazer qualquer coisa. Eu não apoio. Se você fazer isso e usar o meu nome pra tentar prejudicar o Android, sabe que você tá lutando sozinho, cara. Você não tem o meu apoio em hatear o outro cara aqui da comunidade, uma comunidade que eu sempre busquei unir e sempre tô buscando. Então é isso, cara. Eu acho que a treta do Android se resumiu. E eu acho que é um ponto válido eu ressaltar aqui que eu vou evitar falar sobre. E enquanto a outra parte lá não se pronunciar, coisa que eu acho que não vai, então eu acho que não é pertinente, sabe? A gente continuar com essa guerrinha besta entre os inscritos meus e os inscritos dele. Foi uma coisa muito que aconteceu no off, mas quem tá no servidor sabe como foi presente isso. E eu decreto aqui por minha parte, eu vou evitar falar no assunto. Publicamente eu vou evitar, não falarei mais sobre esse assunto. Apenas se tiver algo extraordinário da parte dele, que ele do nada venha sobre ética, bora esclarecer, aí sim, qualquer hora que ele me chamar, tamo dentro. Mas cara, é isso que eu falei. Eu não falarei mais sobre esse assunto aqui. Então evitem perguntas do tipo. Eu acho que tudo que foi esclarecido aqui já é o suficiente para entender a treta do Android, tudo que aconteceu. Você que me assiste aí, me apoia e quer entender, a satisfação é essa, cara. Mas é o que eu falei. Não deem hate no cara e seguiremos nossas vidas, né? A gente não pode controlar tudo. E é isso, cara.